A América do Sul é repleta de estádios imponentes que são verdadeiros templos do futebol, e hoje vamos falar sobre os 5 maiores estádios do continente em 2024, classificados pela sua capacidade de público. Então, prepare-se para conhecer as gigantescas casas do futebol que recebem milhões de torcedores apaixonados. Em quinto lugar, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, São Paulo, Brasil, 66.795 lugares. O Estádio Morumbi é um dos maiores e mais tradicionais estádios do Brasil, localizado na cidade de São Paulo. Com uma capacidade para 66.795 pessoas, o Morumbi é a casa do São Paulo Futebol Clube, um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro e mundial. Desde a sua inauguração em 1960, o estádio tem sido palco de grandes conquistas, como a vitória na Copa Libertadores da América e no Mundial de Clubes da FIFA. Além de sediar os Jogos do São Paulo, o Morumbi também é utilizado para jogos da seleção brasileira e foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. O estádio tem uma atmosfera única, especialmente durante os clássicos paulistas, como São Paulo x Corinthians e São Paulo x Palmeiras. A torcida tricolor é conhecida por sua paixão e apoio incondicional ao time, tornando o Morumbi um dos lugares mais vibrantes do futebol brasileiro. Com sua arquitetura imponente, o Morumbi também recebe shows internacionais, e sua fama vai muito além dos campos de futebol. Porém, o Morumbi não é só marcado pela grandiosidade. Em 1992, o estádio foi palco de um momento histórico na história do futebol brasileiro, a vitória do São Paulo na Copa Libertadores, derrotando o Newell's Old Boys. Este foi um dos maiores momentos da carreira do ídolo Raí, que se tornou o principal responsável pela conquista. Além disso, o estádio já recebeu outras importantes finais internacionais, como a Copa Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana. Em quarto lugar, o Estádio Nacional Mané Garrincha, de Brasília, Brasil, 72.788 lugares. O Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, é um dos mais novos e modernos estádios do Brasil, com uma capacidade para 72.788 espectadores. Foi inaugurado em 1974, mas passou por uma grande reforma para a Copa do Mundo de 2014, o que transformou o Mané Garrincha em uma das arenas mais modernas do país. Sua arquitetura futurista, com um design arrojado e uma vista privilegiada, é uma das características que mais impressionam. O estádio é um símbolo de modernidade e eficiência, e sua localização na capital do Brasil o torna ainda mais importante. Durante a Copa de 2014, o Mané Garrincha recebeu jogos emocionantes, incluindo a famosa vitória do Brasil sobre Camarões, que garantiu a classificação para as oitavas de final. Ele também foi palco de importantes jogos de seleções internacionais e grandes confrontos da Copa das Confederações. Além de ser o palco de partidas internacionais, o Mané Garrincha também é utilizado para jogos da seleção brasileira e eventos culturais. Em 2016, o estádio foi uma das sedes dos Jogos Olímpicos, recebendo competições de futebol e se consolidando como um centro de grandes eventos esportivos no Brasil. A infraestrutura de ponta do estádio permite uma experiência incrível para os torcedores, com tecnologia de última geração e áreas de conforto excepcionais. O Mané Garrincha também se destaca por seu uso versátil, recebendo desde shows de artistas internacionais até eventos de grande porte, como festivais de música e feiras culturais. Em terceiro lugar, Maracanã e Rio de Janeiro, Brasil, 78.838 lugares. O Maracanã é, sem dúvida, um dos estádios mais famosos e simbólicos do mundo. Localizado no Rio de Janeiro, ele possui uma capacidade para 78.838 pessoas e é um ícone do futebol mundial. Inaugurado em 1950, o Maracanã foi palco da Copa do Mundo daquele ano, e foi nele que o Brasil sofreu uma das maiores decepções da sua história, com a derrota para o Uruguai na final, no famoso Maracanazo. Desde então, o Maracanã se tornou o templo do futebol brasileiro e recebeu eventos que ficaram marcados para sempre na memória dos torcedores. Ao longo das décadas, o Maracanã foi palco de jogos históricos, como a final da Copa de 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, e também a final da Copa do Mundo de 2014, que viu a Alemanha vencer a Argentina. Além disso, o Maracanã sediou os Jogos Olímpicos de 2016, recebendo a cerimônia de abertura e a final do futebol,
consolidando ainda mais seu status de um dos maiores estádios do planeta. O estádio é a casa do Flamengo, um dos clubes mais populares e vitoriosos do Brasil. A torcida flamenguista é conhecida por sua paixão incontrolável, e o Maracanã, em dias de jogo, se transforma em um caldeirão fervente, onde a energia dos torcedores pulsa em cada canto do estádio. A geração do ouro, com jogadores como Zico, Romário e Bebeto, é uma das mais lembradas, e muitos desses ídolos escreveram seus nomes na história do Maracanã com grandes vitórias. Mas o Maracanã não se limita ao futebol. Ele também recebe grandes shows internacionais, com artistas como Paul McCartney, Rolling Stones e Beyoncé se apresentando no estádio. Isso demonstra que, além de ser um ícone do futebol, o Maracanã também se tornou um centro cultural e de entretenimento para o Rio de Janeiro e o mundo. Em segundo lugar, o Estádio Monumental, em Lima, Peru, de 80.093 lugares. O Estádio Monumental, em Lima, no Peru, é um dos maiores e mais modernos da América do Sul, com 80.093 lugares. Inaugurado em 2000, o estádio é a casa do Universitário de Deportes, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol peruano. Além de sediar os jogos do clube, o Monumental também recebe partidas da seleção peruana e grandes confrontos internacionais. O Estádio Monumental é conhecido pela grandiosidade de sua estrutura e pela energia de sua torcida, que é uma das mais apaixonadas do continente. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, o Monumental se transforma em um verdadeiro caldeirão, onde os torcedores peruanos fazem uma festa única para apoiar a sua seleção. A torcida do Universitário também é famosa por seu fervor, sempre lotando o estádio durante os jogos importantes e criando uma atmosfera eletrizante. Além de ser um palco de grandes jogos, o Monumental também se destaca por sua capacidade de receber eventos de grande porte. Durante a Copa América e outros torneios internacionais, o estádio foi uma das sedes principais, e seu nome se tornou sinônimo de futebol de alta qualidade no Peru. A localização do Monumental em Lima também contribui para sua popularidade, tornando-se um ponto de encontro para os torcedores de todas as partes do país. Em primeiro lugar, o Estádio Monumental de Nunes, de Buenos Aires, Argentina, 83.214 lugares. E, finalmente, chegamos ao maior estádio da América do Sul, no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires, na Argentina. Com 83.214 lugares, ele é a casa do River Plate, um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol mundial. O Monumental foi inaugurado em 1938 e, ao longo das décadas, se consolidou como um dos estádios mais emblemáticos e imponentes do planeta. O Monumental é muito mais do que apenas um estádio. Ele é o palco de alguns dos maiores eventos do futebol argentino e mundial, como a histórica final da Copa do Mundo de 1978, quando a Argentina se consagrou campeã mundial pela primeira vez, e a final da Copa Libertadores de 2015, quando o River Plate derrotou o Tigres para conquistar o título. Além disso, o Monumental é o centro de uma das maiores rivalidades do futebol mundial, o Superclássico entre River Plate e Boca Juniors. Quando esses dois gigantes se enfrentam no Monumental, o estádio se transforma em um verdadeiro campo de batalha onde as emoções estão à flor da pele. A rivalidade entre as torcidas é tão intensa que o Superclássico é considerado por muitos o maior espetáculo do futebol mundial, atraindo olhares de fãs e jornalistas de todos os cantos do planeta. E aí, gostaram de conhecer os maiores estádios da América do Sul? Cada um desses locais é uma verdadeira obra-prima do futebol, com histórias emocionantes e uma atmosfera única que fazem qualquer torcedor se sentir parte da grandeza de seus times. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre futebol e curiosidades do mundo esportivo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!